Olá, eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a alcançar liberdade financeira. E neste vídeo eu trago para você algumas orientações de como você pode se livrar das suas dívidas de uma vez por todas. Então, são dicas simples que se você incorporar nas suas rotinas diárias, se você incorporar no seu dia a dia e refletir acerca destas orientações, você não vai mais se endividar. Porque, na verdade, não adianta a gente sair pagando as dívidas sem entender as razões que fizeram com que nos endividássemos. Então, a minha proposta aqui nesse vídeo é trazer um passo a passo que se você seguir, você não vai mais correr o risco de se endividar novamente, tá certo? Porque ter uma vida financeira tranquila, ter uma vida financeira organizada, é certamente o desejo da maioria de nós, da maioria das pessoas. Porém, nós sabemos que nem todo mundo consegue mudar os seus hábitos da noite para o dia, consegue mudar a sua forma de consumir, a sua forma de adquirir um financiamento, sem refletir sobre as consequências destas ações. Então a gente precisa estar muito atento sobre que consequências nós vamos ter quando a gente assumir uma obrigação, quando nós assumirmos um financiamento. A prova disso é o resultado de uma pesquisa sobre endividamento, sobre inadimplência, que aponta que cerca de 67% dos brasileiros estão endividados no momento. E apesar desse cenário, estas orientações que eu trago aqui para te ajudar, elas vão te possibilitar controlar as suas dívidas, fazer com que as suas dívidas atuais caibam no seu orçamento e que você, a partir de agora, reflita na hora de buscar um empréstimo, na hora de comprar algo financiado, para que você entenda as consequências destas ações, desses atos. Então, pensando nessa sua necessidade por se organizar e se livrar das dívidas de forma definitiva, eu preparei estas dicas, essas orientações que vão ser valiosas para que você quite as suas dívidas, mas para além disso, você não se endivide novamente. Então, eu te convido a pegar caneta e papel e acompanhar aqui as orientações que eu trago para este vídeo, tá certo? Então, a primeira orientação que eu quero que você reflita a respeito, para a partir de agora você não se endividar novamente, é a ideia de você praticar o autoconhecimento. Então, esta proposta de você se autoconhecer vai permitir com que você entenda o que te levou a estar endividado, o que te levou a contrair dívidas. Se foram aquisições que você fez de forma financiada, e aí você usou o seu limite do cheque especial, você usou o seu cartão de crédito parcelado e na hora de vencer a fatura do seu cartão de crédito você não tinha todo o dinheiro para pagar, então você pagou parte, outra parte ficou ali acrescendo juros. Da mesma forma, o cheque especial, você não tinha dinheiro, usou o cheque especial e esse cheque especial tem uma taxa de juro alta, né? Então isso vai fazendo com que você se endivide. Se foi daqui a pouco um imprevisto que você tinha e você não tinha dinheiro disponível para cobrir esse imprevisto, uma falta de emprego, um carro que estragou, quem sabe uma doença, né? Então você não tinha dinheiro para cobrir esse imprevisto e você acabou contraindo um financiamento, contraindo uma dívida, e essa dívida foi fazendo com que você assumisse uma obrigação que de fato não cabia no seu orçamento e você teve que buscar outros empréstimos para cobrir
dívidas, financiamentos que você já tinha. Então, procure entender o que te levou a este estado de estar endividado. O que te fez contrair dívidas? Então, esta é uma questão importante. O autoconhecimento. Refletir sobre como você consome, sobre como você contrai dívida e sobre como estão as suas finanças, no sentido de entender se você tem ou não alguma coisa guardada, né, algum dinheiro guardado para o caso de um imprevisto, e caso você não tenha, talvez essa possa ter sido o motivo pelo qual te fez tomar um empréstimo que muitas vezes não cabia no seu orçamento. A segunda orientação é a ideia de você fazer um diagnóstico das suas finanças. Então, a proposta aqui é que você levante, que você anote todas as receitas que você tem no mês, da onde elas vêm, o quanto elas representam no seu orçamento. Também anote todos os seus gastos, para onde está indo os seus recursos financeiros, em que você está gastando e o quanto estes gastos representam no seu orçamento. Além disso, faça um levantamento de todas as suas dívidas. É importante que você conheça exatamente para quem você deve, que você tenha essa clareza, para quem você está devendo, quanto você está devendo, quantas parcelas também você está devendo. Importante também que você pense a respeito de se você deu ou não algum bem em garantia quando você contraiu as suas dívidas, que você tenha clareza das taxas de juros que você paga em cada uma das dívidas que você tem. Então, isso também é importante. E para além disso, duas outras questões que é importante nesse momento do diagnóstico das finanças é que você liste se você tem, né, reserva de emergência, qual é o valor dessa reserva de emergência e como é que você costuma fazer a sua reserva de emergência. E ainda, por fim, também liste os seus bens, né? Então, se você tem algum dinheiro aplicado, guardado, se você tem investimento em ações, se você tem imóveis, se ele está totalmente pago, se tem alguma coisa que você está pagando ainda, algum financiamento de imóvel, da mesma forma veículos, se você tem, modelos, valores, né? Valor do imóvel também, que esqueci de falar, se tem alguma dívida de financiamento de veículo também, anote isso. Então, esta a segunda orientação, a ideia de você fazer um diagnóstico das suas finanças. A terceira orientação aqui é para que você defina suas prioridades, tá certo? Então, vamos pensar assim que você fez uma reflexão, você praticou o autoconhecimento e você identificou que uma das suas prioridades, a principal delas nesse momento, é sair das dívidas. Então, defina a sua principal prioridade, pode ter mais de uma, talvez umas 2 ou 3 prioridades aí, mas uma questão que é importante aqui, que você hierarquize essas prioridades, que você defina qual é a primeira prioridade que você quer alcançar, que você quer atender. Então, você vai, a partir do momento que você definiu a sua primeira prioridade, né? Você vai transformar essa prioridade num objetivo, dando para ele um tempo que você queira resolver esse problema, essa questão, se é um problema, né? Enfim, talvez pode não ser a questão. Eu dei o exemplo das dívidas, então, para muitos a dívida é um problema, então por isso eu usei esse termo, mas daqui a pouco pode ser a realização de um sonho, você quer viajar, você quer ter uma reserva de emergência, enfim, tá? Mas eu tô falando aqui na questão das dívidas, tô sugerindo que uma das prioridades que você possa ter é você se livrar das dívidas, já que a nossa discussão é
trazer estas orientações para você se livrar das dívidas de uma vez por todas. Então, você vai precisar ter 4 elementos para transformar esta prioridade em objetivo. Primeiro, deixar claro qual é a sua prioridade. Segundo, dizer em quanto tempo você quer alcançar esta prioridade, você quer atender esta prioridade. Terceiro, você tem que dizer qual é o valor que você precisa para atender esta prioridade. E quarto, fazer uma análise se essa prioridade é possível de ser alcançada, considerando o valor dela e considerando o prazo que você definiu para que você alcance essa prioridade. Então, esta questão é muito importante. Então, com este objetivo em mente, você vai colocar, primeiro vai listar algumas metas que você vai precisar atender, né? E a partir dessas metas, você vai definir algumas ações que você precisa ter claro no seu planejamento e assim ir executando estas ações para que de fato você consiga atingir aquela pequena meta do mês e ao longo do período que você definiu aí para alcançar a sua prioridade, para atender o seu objetivo, você consiga atender o seu objetivo. Então, isto é importante estar bem claro para que você, mês a mês, vá realizando vá atingindo pequenas metas, né? Vá realizando ações para que você atinja essas pequenas metas e essas pequenas metas sejam responsáveis, então, para que você consiga atender esta sua prioridade. Então, você vai poder, a partir disso, hierarquizar as dívidas, que mais para frente eu vou colocar para vocês como é que você faz para hierarquizar as dívidas, né? Por prioridade de quitação, qual você precisa quitar primeiro, considerando que pode ser que você tenha mais de uma dívida. Claro, se você não tiver mais de uma dívida, você não precisa fazer isso, mas se você tiver mais de uma dívida, você vai precisar hierarquizar, no sentido de entender qual dívida você ataca primeiro. Então, a partir disso, você vai criar, definir estratégias para que você consiga quitar essas dívidas, para que o pagamento dessas dívidas aconteça. Então, a ideia aqui é de você ter um plano de quitação de dívida, dando prioridade para o pagamento daquelas dívidas que você tem como sendo as prioritárias para que sejam pagas ou negociadas por primeiro, né? A primeira possibilidade aí. A quarta orientação que eu trago aqui para você se livrar das dívidas de uma vez por todas é para que você organize um orçamento. Então, a gente já falou do autoconhecimento, né? Já falamos aí do planejamento, onde você vai fazer um diagnóstico e a partir das suas prioridades, né? E agora nós vamos falar então da organização, que é a ideia de você ter um orçamento. Neste orçamento, a partir das suas receitas, você vai categorizar os seus gastos em gastos prioritários e não prioritários, para que você defina um percentual das suas receitas que você vai destinar para cada tipo de gastos. Eu sempre oriento os meus mentorados e também os meus alunos no sentido de que usem aquela regrinha 50, 30, 20, que é uma regrinha muito usada, muito indicada a partir da literatura de educação financeira, pela simplicidade dela, pela facilidade de a gente entender esta regra e colocar em prática. O que significa essa regra 50, 30, 20? Você definiu ali, então, as suas receitas, né? Então, as suas receitas, a partir do momento que você colocou no papel, no seu orçamento, quanto você tem de receita mensal,
E da onde vem essa receita? Pode ser a receita do seu salário, do seu prolabore, de alguma renda extra que eventualmente você tenha. Então, liste tudo isso, coloque no seu orçamento. Você vai olhar, então, para o total dessa receita, e digamos que o total dessa receita seja R$1.000, tá? Estou aqui trazendo muito a título hipotético, né, para tentar te exemplificar isso. Você vai definir desses R$1.000, 50%, ou seja, R$500, você vai destinar para aqueles que são gastos prioritários. Daí a importância de você categorizar seus gastos em prioritários e não prioritários, tá certo? E 30% para os gastos não prioritários. Então, você vai destinar 50% do seu orçamento, das suas receitas, para os gastos prioritários e 30% para os gastos não prioritários. E os outros 20% é para você atender aquelas que são as suas prioridades que você definiu lá na parte do autoconhecimento, né? Na sequência aí, depois que você praticou autoconhecimento sobre como você chegou ao endividamento, né? Então você definiu as suas prioridades. Essas prioridades você pode ter lá, né, nessa lista de prioridades, a reserva de emergência, a quitação de dívidas e investimentos, tá? Então, 20% da sua receita você vai destinar para essas prioridades financeiras. Lembrando que a gente não sugere, não diz que você precisa sair quitando dívidas. Nós vamos analisar as dívidas, hierarquizar elas, identificar quais você precisa quitar primeiro, definir um plano de quitação das dívidas, mas concomitante à quitação das dívidas, nós precisamos então ir criando uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vai te ajudar a não contrair uma dívida novamente, né? Então, por isso, a importância de você ter uma reserva de emergência. E ainda, concomitante à quitação das dívidas, é importante que você vá criando o hábito de poupar. Daí você vai dizer assim para mim, mas com 20% do meu orçamento eu consigo quitar eu consigo criar uma reserva de emergência, quitar as minhas dívidas e ainda investir? É possível que você tenha dificuldades, mas para isso nós vamos criar estratégias para que você consiga fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo, tá certo? Então, nós vamos destinar desses 20% uma parte para sua reserva de emergência e uma partezinha para investir. Nem que seja 1% do seu faturamento, das suas receitas, nem que seja 2%. O importante aqui é a gente ir criando o hábito de investir, o hábito de poupança, tá bem? Então, por isso que 20% das suas receitas vão ser para suas prioridades financeiras. E claro, gente, se as suas dívidas elas forem um montante muito significativo e que precise consumir mais do que 20% aí do seu orçamento para a gente ir dando conta do seu plano de quitação de dívidas, o que nós vamos ter que fazer? Lembra lá dos gastos não prioritários? Lá nesses gastos prioritários, nós vamos identificar os gastos necessários e os gastos desnecessários ou não necessários. Os gastos não necessários, desnecessários, de cara nós já vamos cortar. Então, esses gastos não necessários ou desnecessários já vão servir para a gente destinar parte deles para a quitação das dívidas. E os gastos necessários, mas que fazem parte da categoria dos não prioritários, nós vamos ver quais nós podemos reduzir, quais nós podemos pausar por um determinado período para que a gente consiga dar conta de atender o nosso plano
de quitação das dívidas, tá bem? Então, esta é a questão principal aqui no nosso orçamento. É definir as receitas, que a gente já listou lá no diagnóstico, então a gente vai trazer aqui para o nosso orçamento, e a partir dessas receitas nós vamos estabelecer uma meta de gastos prioritários e de gastos não prioritários, e uma meta para aquelas prioridades financeiras que envolvem a reserva de emergência, o plano de quitação de dívidas e os investimentos, tá bem? A quinta orientação aqui é para que você converse com a sua família. A sua família precisa estar a par da sua situação financeira, do que está acontecendo. Eles precisam entender a importância daquelas ações que vão ser colocadas em prática pelo grupo familiar. Você sozinho não vai conseguir dar conta, você não pode querer fazer isso sozinho porque não vai dar certo. Então você precisa conversar com a sua família, colocar a par quais são as receitas que vocês têm, quais são os gastos que vocês têm e o tanto de dívida que vocês têm. E juntos vocês têm que pensarem em alternativas para que vocês consigam resolver esta questão das dívidas de uma vez por todas. Então, o importante aqui é conversar com a esposa, com o esposo, com os filhos, enfim, com o grupo familiar. E a partir disso, definir estratégias para colocar em prática e assim se livrar das dívidas e manter as finanças organizadas. Por que é importante essa conversa com a família? Porque provavelmente vocês precisem fazer alguns ajustes no padrão de vida, fazer alguns ajustes nos gastos de vocês. E a família tem que entender quais as razões que levaram vocês a precisar desses ajustes. Então, a ideia de ter um plano de quitação de dívidas é um motivo muito forte para que vocês façam esses ajustes. Então, ajustes de talvez modificar alguns hábitos de consumo, modificar alguns hábitos de lazer que vocês tinham, né? Pensar em outras alternativas mais baratas de lazer, fazer alguns ajustes, de repente até talvez no plano de TV por assinatura que vocês têm, no plano da academia, enfim, essas questões assim que podem ser ajustes temporários, não significa dizer que isso seja para sempre, né? Mas que talvez por um período, até vocês organizarem as coisas, precisam fazer esses ajustes. E isso precisa estar bem claro, bem resolvido no grupo familiar, para que não haja boicote, para que não haja dificuldade de vocês colocarem este plano em prática, colocarem estas ações em prática, tá certo? Então, por isso a importância de vocês conversar com a família. E aí agora eu trago a sexta orientação, que é aquela ideia de você organizar as suas dívidas por ordem de prioridade de quitação, tá certo? A primeira dívida que vocês vão colocar como sendo o topo da lista das prioridades ali para ser quitada, serão aquelas dívidas onde vocês têm algum bem em garantia. De repente, alguma dívida onde vocês têm a casa, o imóvel que vocês moram em garantia, que se não pagar, pode ir a leilão, enfim, pode ser, né? Tomado, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, esta é uma prioridade no plano de quitação das dívidas para que se faça a negociação das dívidas. A segundo tipo de dívida que a gente coloca como estando em segundo plano ali nas prioridades de quitação são as dívidas caras, como o cartão de crédito, como cheque especial. Então, nós precisamos encontrar alternativas para nos livrar dessas dívidas em um primeiro momento, tá bem? Então, a dívida onde você tem algum bem em garantia, uma das primeiras alternativas é você ir até a instituição financeira, o banco, né?
e tentar uma forma de negociação para que você vá colocando aquilo que você tem atrasado em dia. Mas você só vai fazer isso quando você já tiver desenhado todo o seu plano de quitação de dívidas e você souber qual é a parcela que você pode assumir junto a esta instituição para que você possa estar quitando estas parcelas atrasadas. Da mesma forma, a questão das dívidas caras também é a segunda prioridade para você negociar, tá? No entanto, também você só vai procurar a instituição que você deve, inclusive a empresa de cartão de crédito, né, que você deve, depois que você tiver o seu plano de negociação de dívidas desenhado, para você saber qual é o valor desse orçamento para quitação de dívidas que você vai destinar para essas dívidas mais caras. Outra alternativa pode ser, para você se livrar dessas dívidas mais caras, é você encontrar uma forma de financiamento mais barata, com juro mais barato, e aí você quita essas dívidas caras e você vai ficar, então, devendo aquela dívida mais com juro menor, tá? Então, essa pode ser uma alternativa aí para você se livrar dessas dívidas mais caras, mas assumindo uma dívida mais barata, com uma taxa mais barata. Como alternativa, pode ser as dívidas que a gente faz consignadas, né? Onde o salário garante aí o pagamento dessas parcelas. Então, essas podem ser alternativas. As outras demais dívidas, a ideia é a gente definir, então, um plano de quitação de dívidas, ir lá na instituição ou para quem a gente deve, negociar a partir já com um valor de parcela que a gente consegue pagar, que cabe no nosso orçamento e que a gente consegue pagar de uma forma que o nosso orçamento fique equilibrado. Então, esta é a questão principal e a razão pela qual você precisa hierarquizar por ordem de prioridade aí as suas dívidas, a quitação das suas dívidas. Então, aqui é o momento de você estabelecer um plano para a quitação das suas dívidas, a partir da prioridade de quitação dessas dívidas. Então, a ideia aqui é você reduzir os juros, tá? Nesse plano de quitação das dívidas e fazer com que as parcelas, essas novas parcelas que você está assumindo das suas dívidas, caibam no seu orçamento. E ainda, a partir disso, então, você vai procurar os seus credores para fazer a negociação dessas dívidas, né? Dizendo do seu objetivo de organizar as suas contas, né, de pagar as suas contas e de controlar as suas dívidas, mas para isso, então, você precisa fazer com que essas parcelas caibam no seu orçamento, tentar reduzir ao máximo que você pode os juros, né, e você precisa, então, colocar isso para os seus credores, desse seu compromisso, desse seu desejo de estar organizando as suas dívidas e, a partir disso, manter em dia o pagamento. Mas você só vai conseguir fazer isso se a parcela dessas dívidas couberem no seu orçamento e se os juros forem compatíveis com aquilo que o mercado está cobrando, né? E que você consiga, de fato, pagar. Então, isso é uma questão muito importante neste momento de você definir, de você estabelecer, de desenhar o seu plano de quitação de dívidas. E ainda, para finalizar aqui as minhas orientações, para que você se livre das dívidas de uma vez por todas, uma alternativa pode ser você buscar uma renda extra. Então, a 7ª orientação que eu trago aqui é: busque uma renda extra. Identifique um hobby seu, algo que você faça aí em horas vagas, para desestressar, enfim, mas que
tenha um valor de mercado que algumas pessoas estejam dispostas a pagar e que isso te traga algum tipo de renda. Então, esta pode ser uma alternativa aí para que você consiga estar gerando uma renda extra. Ou, de repente, não é um hobby mesmo, é um trabalho que você pode executar nos finais de semana, à noite, enfim, nas suas horas em que você não está trabalhando na sua atividade principal, por um período até você conseguir controlar as suas dívidas e conseguir equilibrar o seu orçamento. Então, essa é uma dica muito importante também nesse processo de quem quer se livrar das dívidas de forma definitiva. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido estas orientações para vocês se livrarem das dívidas e coloquem elas em práticas. Depois, comenta aí me contando os resultados destas orientações na sua quitação de dívidas, tá bem? E se o plano de quitação de dívidas foi bem desenhado e está dando certo aí na prática de vocês, tá certo? Até mais, tchau, tchau, pessoal, até o próximo vídeo.